Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o fotogênico Professor Mauri. É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que registra a história. Exatamente. E lembrando você da nossa campanha, se ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Não importa se é um podcast da Rede Geek, se é o Top 10 ou Eu Não Acredito, o Brisas da Laura, não importa. Se você gostou, compartilha. E se ouviu de outras pessoas, também compartilha. Vamos prestigiar o trabalho dos amiguinhos. E essa semana, professor Mauri, nós vamos entrar numa seara fantástica, porque vamos falar de fotografias. Fotografia que consegue registrar momentos, mas não só uma captura de imagem, mas a essência daquele momento, cara. Se o fotógrafo consegue tirar o clique no momento certo, aquilo fica eternizado na humanidade. E a gente hoje vive um momento da história onde as fotos estão banalizadas. A gente consegue tirar fotos super fácil. É isso aí. O celular tira fotos, a gente tira várias fotos e tá lá. Inclusive a maneira como a gente se relaciona com a fotografia mudou muito nos últimos anos. Mas a fotografia tem a condição de captar momentos históricos, e a gente tem registros históricos que são tão marcantes desde a invenção da fotografia que essas fotos transformaram o mundo completamente. Isso aí pode ser uma forma de arte, uma expressão individual e até mesmo de ativismo e movimentos sociais. Então a fotografia ela é realmente uma arte. E é por isso que no Top 10 dessa semana a gente vai classificar as fotos mais importantes de todos os tempos. E aí você fala, minha selfie tem chance de entrar? Não. Mas então como que é a classificação, seu Tato? A classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto a fotografia é importante para a memória da humanidade. Sensacional! Mas antes da gente trazer aqui as menções honrosas, seu Tato, queria deixar uma recomendação. Nós temos um Eu Não Acredito, que é o outro podcast da Rede Geek, sim, onde nós falamos sobre fotografias. Trouxemos um dos grandes fotógrafos do Brasil aqui para... maiores. É isso aí. Para falar sobre fotografia, fica aí a recomendação, o link está no post. Ou procure no seu agregador Eu Não Acredito Fotografia. E para menção honrosa desse episódio, vamos falar de Robert Capa. É, cara, um fotógrafo húngaro do início do século XX. O cara é poderoso. Henry Erno Friedman, também conhecido como Robert Capa, foi um dos mais célebres fotógrafos de guerra, cobrindo os mais importantes conflitos da primeira metade do século. A Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Mundial na Europa, em Londres, Itália, a Batalha da Normandia. O cara estava presente em tudo quanto é coisa. E as suas fotografias deram uma nova profundidade aos conflitos que marcaram o último século, trazendo uma compreensão mais abrangente do que acontecia nas zonas de guerra e, obviamente, humanizando os combatentes. Porque hoje em dia a gente está num momento onde tanto as vítimas da guerra quanto as pessoas que estão participando ali da guerra estão na internet, estão na televisão. Tem uma mídia. Tem uma mídia toda ali que tá, presente. Antes disso tudo, antes da televisão, a maneira de registrar isso é através de fotografia, e você vê o terror da guerra através do jornal. Então procure aí na internet o trabalho de Robert Capa. Você tem uma lista de fotografias mais marcantes da história? Então faça a sua lista que começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10,
10, vamos com o desastre de Hindenburg. A minha mãe não pode ver essa foto, Mauri. É mesmo, Tato? É mesmo. Minha mãe, cara, ela tem pesadelo desde criança com o desastre de Hindenburg. Se você não sabe do que nós estamos falando, o Hindenburg é um dirigível gigantesco de 245 metros que explodiu matando 36 pessoas e decretando o início do fim da era dos dirigíveis. Aí tinha um cara chamado Sam Sherry, que em 1937 retratou o momento exato qual o Hindenburg, que é esse gigantesco dirigível, explodiu. E a imagem é chocante. Não, a foto ela é realmente impactante. Aquele dirigível colossal pegando fogo. É impressionante como ele conseguiu captar esse momento. E obviamente isso impactou na maneira como a humanidade enxerga a aviação. E a gente encontrou outros meios muito mais seguros de viajar depois do Hindenburg. Passou a não fazer sentido, né? Você viajar com um equipamento, com uma nave que poderia ser tão perigosa, né? É justamente isso. Acho que um fato que acabou colaborando com tudo isso foi da foto ter saído na capa daquela revista conceitual, Life, né? Então, isso acabou espalhando pelo mundo. Eu acho que, na verdade, o que fez bombar foi a capa do álbum do Led Zeppelin. Também, cara, também. Justamente, né? E a gente vai ver nesse top 10 que não foi somente essa foto que acabou virando álbum de disco de rock. 9. Nona colocação, Homem Caindo. Cara, é impressionante, né? Como esse momento, né, da humanidade acabou marcando muito a nossa geração, né? Essa geração atual, que acabou vivenciando isso ao vivo, né? Então, é aquele tipo de situação que todo mundo sabe o que estava fazendo naquele momento, o que estava vestindo, o sentimento, as sensações que estavam tendo naquele momento. É óbvio que a gente tá falando do atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro em 2001. E muitos de nós, talvez você que esteja ouvindo a gente, também estivesse vivo na época. E já era uma época de internet, já era uma época conectada. As pessoas, inclusive, comentaram em seus blogs o que estava acontecendo, além de acompanhar no telejornal. Mas a fotografia tirada por Richard Drill naquele dia ganhou destaque por sua escala. A maioria das pessoas, né, ou das coberturas que estavam acontecendo naquele momento, estavam focando muito nos aviões, na torre, na né, cidade, nas chamas, né? E o Richard Drill conseguiu ter uma outra visão, né? Ele tirou a foto de um único homem que saltou do edifício completamente em desespero, em chamas, numa tentativa de escapar de um fim ainda pior, né? E aí você vê, né, nessa fotografia, né, do homem caindo, sendo um dos pouquíssimos registros do atentado que mostram pessoas tentando lidar com essa situação. E nesse caso da foto, né, a identidade é desconhecida até hoje, mas acredita-se que o homem era um funcionário de um restaurante, né, no local chamado Windows on the Road. E a força da imagem é justamente de destacar como atos de terror afetam não só o mundo como um todo, mas cada vítima da violência, como aquela pessoa estava lidando com a situação. É uma foto realmente chocante. 8. Oitava colocação! Dia da Vitória na Times Square. Esse é um clássico. Cara, é um clássico que, na verdade, tem uma grande curiosidade, né, nessa foto que a gente vai acabar contando aqui nesse item do nosso Top 10. Muito bom, muito bom. Mas essa foto, né, que nós estamos falando é aquele clássico, né, onde nós temos um marinheiro segurando, né, uma mulher, uma enfermeira e tascando aquele beijaço. Tasco-lhe um beijo. É isso aí, a foto foi tirada no dia 14 de agosto de 1945. E tava lá pra retratar o estado de espírito da multidão que se reuniu na Times Square, Nova York, pra celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa era a parada, né? A foto tirada por Alfred Eisenstadt registra justamente esse momento de alegria, né? Fim de guerra, galera! É isso aí! Não, beijo na boca! Sair lambendo o corrimão! A gente sabe o que é isso. A gente sabe justamente o que é isso, né? Mas o que a grande maioria das pessoas acabam imaginando, né, dessa foto, é de que eles seriam um casal, né? De que, não, estou aqui com a minha esposa, reencontrei a minha esposa pós-guerra, estou dando um beijo de reencontro, né? Não, na verdade, o cara só olhou pro lado, olhou pro outro, puxou a enfermeira e lhe tacou o beijão. Foi literalmente taco-lhe um beijo. É isso aí, o beijão mais famoso aí, né? Um beijo campeão.
E a visão dessa fotografia e como ficou marcada ao longo dos anos foi de simbolizar exatamente o otimismo do estilo de vida americana que dominou o pós-guerra. É uma das imagens mais reproduzidas e referenciadas dos últimos 80 anos. Você com certeza já viu em cinema, no desenho animado, em algum lugar você já viu o beijo da enfermeira e do marinheiro, sabe? Levantando o pezinho no meio da Times Square. É realmente um símbolo de um momento, né? Há quem diga que a foto foi até montagem, assim, tipo, preparada, né? Preparada. Não montagem, né? Montagem não faz... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Ela foi realmente... Ela falou, vamos combinar. Foi Foi combinado. produzida, exatamente. Foi que montagem não, né? Pegaram o marinheiro andando na Times Square, pegaram a enfermeira tratando o doente e pau, um beijo. Não foi isso que eu quis dizer. 7. Sétima colocação, os pilares da criação. Cara, essa foto, ela mostra o quanto a ciência da humanidade se desenvolveu, né? E até onde os olhos da humanidade conseguem alcançar. E a gente tá falando de uma imagem tirada pelo telescópio Hubble, que quase não rolou, né? É isso aí, foi não vai. O Hubble estourou o orçamento, atrasou anos e finalmente, quando entrou em órbita após uma carona num ônibus espacial Atlantis, teve uma falha de fabricação que fez com que sua lente tivesse uma distorção quando as primeiras imagens chegaram pra NASA. Os caras não desistiram do coitado. Em 1993 teve uma missão de reparos que conseguiu de fato fazer o bichinho funcionar pra valer. E aí, a partir de 1995, mano, aí é nóis, né, velho? Plau. Foto do espaço. E, inclusive, em 1995, o Hubble enviou a icônica fotografia da nebulosa da Águia, que ganhou o apelido de Pilares da Criação por se tratar de uma região extremamente profunda do espaço. E o mais legal dessa foto é que ela tem uma nitidez absurda. Não, é muito louco pensar que a gente vive nesse universo, né, cara? A foto é espetacular. A gente tá falando de uma foto que foi tirada a 6.500 anos-luz da Terra. Exatamente. A nebulosa fica a 6.500 anos-luz da Terra. E mostra colunas colossais de poeiras interestelar moldadas por ventos energéticos poderosos das estrelas mais próximas da formação. É porque você olha a foto, né? Parece que quando alguém jogou um detergente junto com óleo e água num copo colorido, né? Isso aí, né? Tá um negócio minúsculo. Mas o que a gente tá vendo ali é um negócio, assim, abismal de gigantesco. A gente, como ser humano, não tem a compreensão do tamanho dessas colunas registradas nessa foto. É óbvio que, matematicamente, a gente sabe, inclusive, tá? A magnitude. A magnitude foi medida, tá? As colunas têm 5 anos-luz de comprimento, ou seja, aproximadamente 50 trilhões de quilômetros. A questão é, quem aqui, duvido que você consiga visualizar 50 trilhões de quilômetros. Às vezes fala assim, quanto você tem essa mesa? Você fala, uns 2 metros. Aí você vai lá, cerrou 50 centímetros. Poxa. 50 trilhões de quilômetros. Não é fácil, não. 6. Colocação: o cogumelo atômico sobre Nagasaki. Curioso desse top 10 é que a gente tá trazendo tanto coisas fantásticas da humanidade quanto coisas absurdas, né, da nossa história, né? Horríveis. E esses registros históricos que fazem com que a gente consiga olhar o mais bonito e o mais feio do ser humano. E acho que acima de tudo é um registro histórico para que a gente não repita certas coisas, né? Então é importante que a gente fale e mostre, né? E aqui é o caso, por exemplo, do cogumelo atômico sobre Nagasaki. A fotografia do tenente Charles Levy retrata o que aconteceu, né? Que é um cogumelo atômico de quase 14 quilômetros de altura que lançou poeira radioativa e detritos na atmosfera, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. Instantaneamente. E para vocês terem referência histórica, tá? A gente tá falando de 3 dias depois da bomba atômica obliterar a cidade de Hiroshima, no Japão. As Forças Armadas americanas lançaram a Fat Man sobre Nagasaki, que era uma bomba mais poderosa, mais potente ainda, né? O Charles, né, o tenente que fez o registro, ele chegou a sentir o impacto da bomba de 20 quilotons dentro de seu avião bombardeiro. Nas palavras do próprio fotógrafo, né?
Vimos essa nuvem enorme subindo pelo céu. Era roxa, vermelha, branca. Tinha todas as cores. Parecia café fervendo. Parecia vivo. A fotografia se tornou uma das mais marcantes, não só por mostrar o poder de destruição, né, das armas atômicas, mas por ter impulsionado a opinião pública dos Estados Unidos a favor desse tipo de conflito, provando que a história é escrita pelos vitoriosos. Vale lembrar que imagens imponentes dos cogumelos foram muito mais difundidos que registros como Hiroshima e Nagasaki ficaram, no caso, né? Como a ficaram destruição, né? depois das bombas, né? Assim como a foto dos sofrimentos dos sobreviventes, pessoas que foram morrendo lentamente de envenenamento por conta da radiação, ou até mesmo aquele caso, acho que a gente já comentou aqui no Top 10, do senhor que sobreviveu aos 2 ataques, né? Que ele tava em Hiroshima, depois da bomba ele decidiu fugir pra Nagasaki, e aí ele chegou lá e pegou a segunda explosão. Poxa, né? Que azar desse cara, tipo de coisa que você só ouve no Top 10. Poderia dizer que azar, mas talvez sorte, né? Porque o cara sobreviveu. 5. Na quinta colocação, o nascer da Terra. É, velho, mas é um grande passo pra humanidade. A gente tem no Instagram várias fotinhas de nascer do sol, né? Sim. Ah, olha só, principalmente a gente tá na costa leste, né? Que pega o sol nascendo no oceano. Olha que bonito. Bonito. Aí todo mundo vai na praia e tal, não sei o que lá, tira uma fotinho do nascer do sol. A galera ficou bebendo, não sei o que lá, fala, se eu ficar bebendo aqui mais 30 minutos, eu tiro a foto do nascer do sol e coloco no Instagram. Mas e o nascer da Terra, filhote? Exatamente. William Anders é um dos pouquíssimos a poder se gabar disso, já que ele estava a bordo da Apollo 8 no dia 24 de dezembro de 1968. E o cara puxou a máquina fotográfica enquanto a espaçonave começava a 4ª das 10 órbitas que ela fez ao redor da Lua. A primeira foto tirada foi em preto e branco porque o William não encontrava os filmes coloridos do momento. É lógico. Modo desespero, né? Cara, eu vou perder o nascer da Terra. Não, mas por sorte foi possível tirar mais de uma, e dessa vez colorida, e de outra escotilha da Apollo 8. E não tem como a primeira foto do nascer da Terra em cores ficar de fora da nossa lista. Que além de tudo, a fotografia dessa missão espacial foi responsável por iniciar uma nova onda de movimentos ambientais para manter a nossa Terra tão bonita à vista do espaço. E vou dizer um negócio, viu? A Terra é redonda. E é bonita, viu? E é azul, né? Como diria o Yuri Gagarin. É azul. 4. Quarta colocação, Homem-Tanque. Cara, essa foto é marcante demais. É demais, cara, demais. Na manhã do dia 5 de junho de 1989, o fotógrafo Jeff Widner estava numa sacada do 6º andar do hotel em Pequim, um dia após o massacre da praça Tiananmen. E pela posição do fotógrafo, ele registrava o resultado sangrento do conflito entre as tropas chinesas e os manifestantes pró-democracia. Foi aí que uma coluna de tanques de guerra, começou a sair da praça e um homem entrou no caminho segurando sacolas de compra, agitando os braços e se recusando a sair da frente. Enquanto os tanques tentavam desviar do homem, o homem acompanhava o movimento e continuava bloqueando. Tipo, não vai passar, não vai passar. Segurando sacolinha de compra, assim. Não vai passar, não vai passar. Depois de algum tempo, acabaram tirando o homem do caminho, mas o Jeff conseguiu registrar esse momento icônico, esse momento de resistência que acabou se tornando um símbolo da indignação de regimes opressores ao redor do mundo e que é usado até hoje. Na foto você consegue ver 4 tanques sendo segurados por um homem com uma sacola plástica saindo do mercado, que cada um de nós não é capaz de fazer para transformar o mundo, né? 3. Na terceira colocação, o Homem na Lua. Mas vai entrar montagem aqui? Teorias da conspiração de lado. Menos de um ano depois da fotografia da Terra tirada por William Anders, o homem pisava na Lua pela primeira vez em julho de 1969. E entre as muitas fotografias, transmissão de vídeo, a exploração do Mar da Tranquilidade, a cratera, né, qual a tripulação da Apollo 11 deu um rolê, a gente destaca aqui uma foto tirada por Neil Armstrong, o
primeiro homem a colocar o pé no nosso satélite. O Neil pode ser o cara que deu o pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Mas, como ele que tava com a câmera, a gente sabe como é que é, né? As fotos do seu celular têm menos fotos de você do que dos outros. Justamente. Aí as fotos mostram o Buzz Aldrin, segundo cara a pisar no solo lunar. É muito bom, né? Porque temos o primeiro homem a pisar na Lua, mas temos o primeiro registro fotográfico de um homem na Lua, Exatamente. na verdade, é do Buzz, né? O segundo homem a pisar. Uma curiosidade, eu conheci o Buzz Aldrin pessoalmente e tomei um gelo dele pessoalmente. Fui ignorado, a gente tava sentado na mesma sala, eu fui conversar com ele, falando, queria conversar com você, Buzz, não sei o que lá. Ele falou, espera aqui. Na verdade, ele falou assim, sim. Aí a assessora falou assim, não, só um segundo que o senhor Aldrin fala com você daqui a pouquinho. E aí eu fiquei lá esperando 2 horas. Ele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A foto mais divulgada, mais comentada e mais utilizada ao redor do mundo dessa aventura espacial é uma, aparentemente, do Aldrin, em paz, em pé, absorvendo a experiência de estar na Lua, com o Armstrong aparecendo apenas no reflexo do visor enorme do seu capacete. E é isso que é da hora demais, né? O Armstrong junto com parte do negócio da base lunar do lander, junto com a sombra e a Lua no reflexo e aquele rolezinho na Lua. Tinha que ser registrado, né? É uma daquelas imagens que conseguem mostrar de forma singela, ao mesmo tempo, o quanto o universo é vasto e como estamos apenas engatinhando até o momento. 2. Na segunda colocação, o Monge em Chamas. Essa foto é chocante demais. Estamos falando aqui, senhoras e senhores, da Guerra do Vietnã, que foi marcante de várias formas, né? E a fotografia tirada por Malcolm Browning em 1963 ajudou a cimentar o conflito no inconsciente coletivo. O fotógrafo sabia que de alguma forma estava para acontecer alguma coisa ali nas ruas de Saigon, né? Como uma forma de protesto ao tratamento dado aos budistas no regime vietnamita durante o período de guerra. Mas nada podia preparar ele. Ou ninguém tava lá presente, ninguém tava pronto pra isso. Ou para aquilo que ia acontecer, né? Estamos falando aqui do monge Thich Gang Du, que sentou na rua e aguardou pacientemente enquanto 2 outros sacerdotes o encharcavam com gasolina e atearam fogo. A foto é impactante porque o monge, ele tá sentado na posição de lótus e ele não reage ao sentir as chamas que estão consumindo todo o lado esquerdo do seu corpo. Obviamente, a imagem causou uma comoção global que chacoalhou a participação americana no conflito e o apoio à guerra foi reduzindo consideravelmente. O Malcolm ganhou um Pulitzer pelo seu registro, que seria usado décadas mais tarde num álbum da banda Rage Against the Machine. Se você nunca viu essa foto, assim como as outras, a gente vai deixar um carrossel com todas as fotos lá no Instagram da Rede Geek. Segue a gente em @Rede Geek. São fotos extremamente marcantes. Algumas, vale citar, podem ser gatilho, porque tem violência, situação de guerra, como a gente citou aqui no Top 10, né? A gente, de certa forma, tenta descrever de uma maneira até mais suave, né? Sem causar traumas a ninguém, mas essa foto com certeza é a segunda mais marcante dessa lista. Recapitulando. E pra você que está chocado com tantas fotos impressionantes ao longo da história, vamos para o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, abrindo o top 10, o desastre do dirigível. Estamos aqui com a foto do desastre de Hindenburg. 9. Na 9ª colocação, o homem caindo no World Trade Center. 8. Na 8ª colocação, o dia da vitória na Times Square. O marinheiro beijando a enfermeira. Ou a enfermeira beijando o marinheiro. Não, no caso é que ele abraçou a enfermeira. 7. Na 7ª colocação, os pilares da criação registrados pelo telescópio Hubble. 6. Na 6ª colocação, o cogumelo atômico sobre Nagasaki. 5. Na 5ª colocação, o nascer da Terra. Porque nascer do Sol é fácil de tirar, né? No Instagram, eu quero ver tirar a foto do nascer da Terra. 4. Na
quarta colocação, o Homem-Tanque. Saiu do mercado e enfrentou o regime opressor da China. 3. Na terceira colocação, o Homem na Lua. O registro de Buzz Aldrin que vários anos depois veio a me ignorar presencialmente, aqui em São Paulo. 2. Na segunda colocação, o Monge em Chamas, na Guerra do Vietnã. E na primeira colocação, vamos com o terror da guerra. E é a Guerra do Vietnã figurando aqui novamente no top 10, dessa vez na primeira colocação. Essa é uma das fotos de guerra mais conhecidas de todos os tempos e especialmente ficou marcada pelo que ela retrata, né? A gente não tem soldado demonstrando bravura, a gente não tem explosão, a gente não tem nada do tipo, né? Nada que seja claramente, sei lá, como a gente vê nos filmes de guerra ou de um ato heróico. Não, a gente tem o registro de uma garotinha vietnamita. Phan Thi Phuc tinha 9 anos em 1972, quando foi fotografada por Nick Ut a 30 quilômetros de Saigon. Pouco depois das forças aéreas sul-vietnamitas jogar por engano uma carga de napalm sobre o vilarejo. A fotografia mostra, entre vários camponeses fugindo da destruição, a jovem garota correndo nua e gritando com 30% do seu corpo coberto por queimaduras de 3º grau por conta do napalm. Ela foi levada a um hospital onde quase não sobreviveu aos ferimentos. A fotografia foi divulgada no mundo inteiro rapidamente, sendo quase a última gota de um conflito longo e já considerado sem sentido por boa parte das pessoas que agora tinham uma prova de que a guerra no Vietnã estava causando mais mal que o bem. Inúmeros debates surgiram ao redor da foto, tanto sobre retratá-la em veículos da imprensa, quanto sobre as atrocidades da guerra. E em 1973, Nick ganhou seu prêmio Pulitzer também pelo registro, e os Estados Unidos se retiraram do conflito oficialmente. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.